ela se tornasse uma expansão do centro nervoso, né, da Rio Branco, que já era a sede das empresas, dos negócios, e que ela se expandisse daqui, pegasse a Presidente Vargas e fosse até a cidade nova. No entanto, eu comecei a falar ali atrás, na mesma época, esse água Presidente Vargas, essas localidades, né, com o centro do Rio de Janeiro. Então, grande parte, né, das pessoas que teoricamente viriam para cá vão para Copacabana. Então não há essa expansão. Ela vai até um certo ponto, mais ou menos até a Uruguaiana, e para. E vocês vão ver que vários prédios grandes que foram construídos aqui são prédios da época de empresas o quê? Estatais. Né? Você tinha Eletrobras, você tinha, pois é, né, Banco do Brasil, tinha da nuclear, né, de petróleo, como é que chama? ANP. Você tinha ali de um outro, eu esqueço, não era um outro prédio que era também de uma estatal, enfim, eram tipicamente, né, o pontapé foi dado por estatais. Não rolou. O que acontece? Você tinha também uma coisa, um fenômeno interessante que aconteceu aqui, é que a Presidente Vargas vem e chega às costas da Candelária. Ela chega na bunda da Candelária. E era um absurdo, né? Uma grande via como essa, chegar, né? Vou virar para vocês ficarem olhando para mim, senão você viu. Chegar nas costas da Candelária. Então houve um projeto curioso, né, que era, isso não é mentira, é verdade, de girar a Candelária. Você não podia desmontar, você tinha que girar. E a ideia original é que eles iam enfiar várias barras, né, iam botar gelo embaixo e iam rodar a igreja inteira sob aquele gelo. Não é piada, era projeto de um português. Não é piada. Eu falo isso e vira galhofa. Mas era verdade. Só que houve um receio grande, né, de não aguentar, porque a cúpula da igreja pesa aproximadamente 40 toneladas. Só a cúpula central. E ela veio de navio, né, de Portugal para cá. Então eles acabaram desistindo da ideia, mas houve essa ideia de girar a igreja. A igreja, essa, demorou mais de 150 anos para ser construída, né? Ela não era, a igreja original era uma capelinha, né? Vocês vão entrar depois na igreja, vocês vão ver que tem a historinha na parede, que era uma família que estava no mar e teve uma grande tempestade e eles fizeram uma promessa de que se chegassem no porto seguro, eles construiriam uma igreja, e aí construíram a igrejinha, né? Depois ela toda aí, que vocês vão ver mais tarde. Agora, Pereira Passos, né, ele tem uma característica interessante, que ele, quando abre essa via, a Avenida Rio Branco, que não era Rio Branco, era a Avenida Central o nome, ele tinha o objetivo de alargar as vias, porque ele dizia que a cidade era toda feita por vielas, né? Ele também tinha o objetivo de retirar, né, da cidade, aqui do centro nervoso da cidade, os pobres, né? Porque ele, não é interessante você ter pobre junto com rico, né? O lugar de pobre não é com rico, pô. Então a ideia, ele pega, bota abaixo um número enorme de... Oi? O prefeito bota abaixo. Ele bota abaixo um monte de cortiços que serviam, obviamente, a população mais pobre. O que acontece? Ele implementa outra lei também que dizia que era proibido restaurar cortiços. Ou seja, o que ele não botou abaixo, ele proibiu restaurar. Que era para cair nele. Outra lei que ele faz também
é uma lei que proíbe que pessoas andassem descalças na cidade. Ué, quem é que andava descalço na cidade àquela altura, 1902, 1903? Os ex-escravos, né? Que não tinham casa, não tinham onde morar, não sabiam ler e escrever, não tinham trabalho, não tinham absolutamente nada, né? Com isso, você inviabiliza a permanência desses negros, né, na rua, porque eles dormiam na rua, né? Detalhe interessante, ele também implementa uma lei que normatiza as construções na cidade. Então você não pode construir sem uma planta. Bom, não é todo mundo que tem dinheiro, né, para... Então, obviamente, que de alguma maneira você quase que inviabiliza a cidade para os pobres, né? E inviabiliza inclusive o subúrbio, porque essa lei valia para a cidade como um todo. O cara que tivesse dinheiro para pegar o transporte e ir até uma área mais distante, e pudesse construir sua casa, ele não podia construir porque não conseguia seguir as normas, né, impostas pela prefeitura. Com isso, no cerne da ordem, nesse objetivo de ordenar a cidade, no cerne da ordem encontrava-se o germe da desordem, né? E para onde essa população foi? Para o morro. Para o morro, né? Então, as favelas, elas, claro que elas, há um acirramento disso pós Pereira Passos, até porque antes já existia, né? Você sabe muito bem que no século XIX, 1890 e alguma coisa, já tinha alguns barracos no Morro de Santo Antônio e no Morro da Providência, que é considerada a primeira favela do Rio de Janeiro, né, ela foi ocupada inicialmente pelos soldados que vêm de Canudos, né, e não tinha, na cidade não tinha lugar para a pessoa ficar, né, e eles foram autorizados, heróis de guerra vão para o morro, eles foram autorizados a temporariamente fazer a casa ali. Só que temporariamente virou eterno, né? E obviamente você tem essas características, né, da cidade. Não é que você não precisasse ampliar as ruas, mas tinha que ter havido também uma política de construção de habitação popular. O que, se você parar para pensar, vem desde muito tempo, né, esse pouco caso com a população mais pobre. O mais interessante é que é pouco caso, mas essa população ela é fundamental para fazer a cidade funcionar. Então são as contradições, né? Você precisa, mas você não quer perto. Então, o ideal é que eles trabalhassem aqui, mas que morassem lá na puta que o pariu, né? Porque, aliás, a Avenida Brasil é isso, né? O discurso é que você abre uma avenida, né, expressa para facilitar a vida de quem mora longe, chegar mais rápido. Na verdade, o que você quer bom, eu preciso de você aqui. Você vem aqui, me serve e depois vai lá para o Raio Park, que é o teu lugar. Então essa ideia é interessante também, né? São os discursos múltiplos, né, que você camufla determinados interesses através dos discursos. Agora nós vamos caminhar em direção lá para... Vamos à Candelária, vamos entrar na igreja, ok? Certo? Aliás, se vocês quiserem ver a cara do Pereira Passos, é esse cara aí. Meu morro é florestado aqui do lado. Oi? Ah, o morro lá? O morro do Lefão, agora é florestamento. Ali começou toda a vida de minha reflexão. Ah, é? Porque eu tô atuando ali. Tá vendo, né?